Doutora Ana Beatriz, Eu? é possível que o transtorno bipolar seja confundido com outras condições? Muita gente até falou sobre Você isso falou da aqui. comorbidade É. com a ingestão do álcool. Existe a confusão maior, eu acho que é com o com borderline. É. Acho É que tem verdade. muito. E durante muito tempo eu acho que não se fez o diagnóstico nem de bipolar, nem de borderline. Ficava assim. Porque o border ele também te procura porque está deprimido. É. Mas é um gatilho muito específico em Tá relação muito à ligado questão a certas coisas. afetiva, É. a uma perda afetiva, uma frustração. A não aceitação do Não outro. é essa coisa assim do nada, Sim. né? A depressão é muito mais uma reação à frustração do que uma depressão, de fato, de chegar a esse ponto quase que não sair do quarto. É. Não, dura ali um tempinho, né? E sempre desencadeado por alguma coisa. Mas o que pode lembrar o transtorno próprio depressivo O depressivo. recorrente? Às vezes o de ansiedade generalizada. Pode. Eu tinha, eu pode. era síndrome do pânico. Exatamente, porque começou, né? Burnout. Eu já passei por isso. É burnout. Exatamente. Né? Era O burnout. paciente Burnout. ansioso. O paciente ansioso, ele pode ser Você confundido. está me falando uma coisa, eu me lembro de uma paciente que ela começou também com pânico. Começou com pânico. E eu me lembro que... E tem uma coisa muito interessante na bipolaridade, que começa... parece que cada um tem um gatilho. Sim. E começa uma mudançazinha. Eu me lembro que eu queria muito que eles identificassem isso, porque era ali que a gente tinha que intervir numa emergência. E eu me lembro que tinha uma paciente que o dela era assim, ela começava a cismar que a casa estava toda suja e começava a fazer faxina de madrugada. Mas assim, eu me lembro que o filho dela era pequeno, tipo assim, Bia, a mamãe não me deixa dormir. Ela resolveu faxinar o Olha. quarto de noite. Ali eu já sabia que vamos segurar o freio, senão ela vai para euforia franca. E tinha uma outra que eu me lembro que ela chegou e falou assim para mim, doutora, eu descobri o que a senhora está querendo. Agora eu sei, quando tem coisas que eu mudei o comportamento e já está indo muito rápido. Ela ia para Tinha essa autopercepção. eu trabalhava muito que eles tivessem isso. Mesmo que demorasse 2, 3 anos, eu falava, fique atento. Tem algo ali que muda no teu comportamento. Pode vir do nada, mas a mudança Sim. você identifica. E ela tinha uma coisa, os filhos iam para a escola, e ela sempre, quando o ônibus da escola estava vindo, ela ia à padaria, 45 minutos antes, comprar o pão fresquinho para poder fazer o lanchinho deles. Aí ela falou, quando eu vou à padaria, que eu começo... E ela se dava super bem, todo mundo na padaria, fulano. Quando ela ia, e ela começava a falar assim, você me deu o troco errado. Ih. Aí a pessoa, não te dei. Deu, veja direitinho, você está querendo me tirar centavos, isso não é legal. E ela sempre deixava dinheiro assim, fica fulano, fica. Ela falou, quando eu começo a fazer essa contabilidade que não é minha, não sou assim. Eu não sou essa pessoa. Ela já vai percebendo Ela ali falou, que tá... é ali que eu Olha. começo. Então tem isso, né? Você pode não saber o gatilho, mas a mudança inicial do comportamento é muito individual. É muito individual. Que é outra coisa. Olha o desafio, né? O border já não tem essa Não. característica. Ele é mais instável o tempo todo, Tá. mediante a pequenas frustrações, mediante principalmente a não ter controle da vida do outro. Porque como Sim. ele precisa do outro para se validar, o bipolar precisa muito menos do outro. O bipolar é um ser muito mais livre. Olha, Interessante isso. muito. Muito menos dependente, mais autônomo. É. Não viu o que você É. falou? Eu eu fui fui buscar. sozinho. Eu fui sozinha porque É. meus pais não aceitavam. Muito mais O autônomo. border, ele tem, às vezes, a A necessidade dependência, da né? dependência Se a do família outro. não aprova, aquilo para ele é o... A Muito, vulnerabilidade muito está difícil. muito presente É. ali. Um transtorno muito difícil. Né? É difícil, é complexo, mas assim, quando existe essa postura de entender, de saber, Também deslancha. flui. Quando Ai, ele muito se bom. torna, eu brinco, PhD, Sim. quando a gente se torna PhD no que a gente é,
tudo flui. É verdade. Tudo flui. Tem mesmo que se informar, tem que correr Tem. atrás. Muito, Tem, muito. E hoje tem. está muito acessível, né? Muito, gente. O que que é as redes E os sociais médicos com isso? também, exato, e os médicos têm que mudar essa postura de não informar. Se tiver que desenhar, desenha. Se tiver que É. dar exemplo, dá. Porque a gente muda paradigmas assim, Verdade. né? E uma coisa muito Bia, né? Bia. Bia, que às vezes eu ainda pego aquele paciente que está muito tempo na depressão, ou o paciente que, né, bipolar, ou border, ele estabilizar, ele sempre tem um fantasma ali na cabecinha dele de que, assim, em algum momento eu vou cair de novo. E ele tem que entender que se ele cai e tá ali com o suporte dos profissionais e dele próprio se reconhecendo, ele vai levantar. Porque às vezes, assim, quem de nós não temos ansiedade? Não é normal. Não tem ansiedade. Não Não é ter normal. ansiedade não é Aí normal. pode ser o maníaco do Então, É. aí o paciente chegar e falar assim: eu senti que ontem eu tive uma crise de ansiedade grande. E quando você conhece, ele está em terapia com você, você fala assim: você viu como foi os seus últimos, que aí é a linha do tempo ao inverso da sua vida ali? Como foi sua semana passada? Você foi para um congresso, você fez a abertura do congresso, você leu, Dormiu você pouco. deu palestra, você dormiu pouco, você relatou que se sentiu super bem e sem ansiedade. E na semana seguinte, há 2 dias atrás, antes de você vir aqui, você lançou um livro. Muda a rotina toda. Não é normal você ontem estar com um pouco de ansiedade?